noite, graça e paz a todos. Gostei do teaser, vocês gostaram também? Teaser muito interessante. E esse é o tema que nós vamos trabalhar durante esse mês de março, famílias em conserva. E você já deve estar aí imaginando de onde que a gente tirou, né, esse tema. Para que falar um tema desse jeito aí, famílias em conserva, né? O que significa isso? E eu quero que você, antes de a gente adentrar aqui no tema, que você já abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 2, e a gente vai fazer a leitura dos versos 18 ao 25. Gênesis capítulo 2, do 18 ao 25. Você pode acompanhar a leitura aqui, diz assim o texto bíblico. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar? Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos, ó Deus, de estar aqui em liberdade diante da sua palavra, ó Deus, de podermos juntos aqui refletir sobre ela e nós voltarmos, ó Deus, aos princípios originais de como tudo aconteceu a partir da criação do Senhor, a vontade do Senhor. Nós pedimos, Deus, a sua graça, a sua iluminação sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, para que a gente possa, ó Deus, refletir com sabedoria neste texto e que a gente possa, ó Deus, sair daqui edificados e, ó Deus, baseados na sua palavra, que é a verdade. Teu Espírito Santo nos ajude, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você imaginasse essa cena aqui comigo. Luzes explodindo na avenida, a multidão vibrando, o som ensurdecedor, carros alegóricos avançam como catedrais móveis da cultura contemporânea. No meio da euforia, surge uma imagem provocativa. Uma família dentro de uma lata, fechada, engessada, ultrapassada. A mensagem é clara: a família tradicional é algo enlatado, guardado, fora do tempo, preservada artificialmente. A multidão aplaude, as críticas viralizam e os comentários se multiplicam. Mas agora eu gostaria que você desligasse aí o som da avenida. Silencie aí os tambores, apague as luzes e voltemos para um lugar onde não havia plateia, não havia aplausos, não havia avenidas, não havia ideologias. Havia apenas a terra, recém-formada. Havia Deus e havia o homem. E o próprio Deus olha para aquele homem e diz: não é bom que ele esteja só. E tudo isso antes do pecado, antes da política, antes da sociedade, antes das guerras culturais. Deus cria a família. E a pergunta que ecoa aqui essa noite, é a que nós vamos tentar responder, é a seguinte: a pergunta não é se a cultura ela concorda, se ela está de acordo com o modelo bíblico de família. A pergunta aqui é se a família ela nasceu como um projeto do próprio Deus
Quem tem autoridade para redefini-la? Essa é a pergunta importante aqui. Porque talvez o mundo, talvez a cultura, ela diga que nós estamos enlatados. Mas a bem da verdade é que, se você prestar atenção, nós não apenas estamos enlatados, mas nós estamos sendo conservados. E hoje a gente vai começar aqui essa série de mensagens afirmando algo que é bastante simples, mas também bastante revolucionário. A família, ela não é um produto da sociedade. A família é um projeto de Deus. Nós acompanhamos agora, né, ali no Carnaval, né, uma escola, enfim, que fez uma apresentação ali, e ela retratou, então, a família nesses termos. E muitas pessoas, muitos cristãos, né, ficaram ofendidos e tentaram, né, fazer respostas ali à altura e tudo mais. E a gente sabe que esse não é o caminho ideal. A gente entrar em discussões, né, que não vão levar a lugar nenhum. A gente não precisa gritar, brigar, espernear quando alguém ataca a nossa fé, ou quando os nossos valores e os nossos princípios são questionados. O que a gente faz, queridos, é esse exercício que a gente acabou de fazer. Porque, de fato, nós vivemos tempos de bastante confusão. As coisas estão sendo redefinidas a cada dia. Não só a família está sendo redefinida, quanto os próprios papéis familiares. E a gente está numa altura do campeonato que muitos de nós não sabem direito nem por que existe a família. Por que é assim que as coisas funcionam? De onde que veio essa ideia de uma família nuclear? Um homem, uma mulher e sua prole. Por que desse jeito? Por que a gente não pode redefinir isso? E a gente encontra aqui, então, respostas muito específicas neste texto. Porque quando a cultura fala, não é nosso papel ouvir e se adequar a essa fala. Mas é a gente ouvir ela e tentar refletir e ouvir a voz de Deus. Quem falou primeiro sobre família não foi, certamente, essa escola de samba, essa escola no carnaval. Mas a primeira palavra, a primeira ação sobre família, ela se originou exatamente no início de todas as coisas. Onde Deus cria todas as coisas. Porque a família, conforme nós lemos neste texto aqui, existe um homem, existe uma mulher, existe Deus. Pronto, nós temos uma família. Porque a consequência disso é que este homem e essa mulher, eles terão filhos, terão a sua posteridade, ensinarão a sua posteridade e assim as sociedades são formadas, assim a cultura é formada e é assim que o povo de Deus deveria estar funcionando ao longo do tempo. No Antigo Testamento a gente vê isso muito claro, não há dúvidas, não há questionamentos de que a família ela foi originada pela vontade de Deus. E elas tinham papéis bem claros. O problema é que nós vamos ver aqui, né, com base na exposição deste texto, que as interpretações elas foram mudando, que a cultura ela vai passando e ela vai achando a necessidade de mudanças. E às vezes essas mudanças elas acontecem com a deturpação dos princípios fundamentais. E eu gostaria de deixar 3 pontos aqui para a gente refletir. O primeiro deles é que a família nasce da declaração divina e não de uma imposição humana. Então vou repetir aqui. A família nasce de uma declaração de Deus e não de uma imposição cultural, estrutural ou social. E por que isso é importante dizer? O texto fala lá no versículo 18, ele diz que tudo começa a partir de uma fala muito específica de Deus. A fala de Deus é: não é bom que o homem esteja só. Não é bom isso. E se a gente observar aqui, a gente vai perceber que tudo até esse momento era bom. Deus criou todas as coisas, tudo que Deus foi fazendo, ele viu que era bom. Mas quando chega aqui neste estágio, Deus fala assim, o homem está sozinho, isso não é bom. E eu sei que tem um monte de piadas, né, que fazem a respeito dessa fala de Deus aí, né, mas eu vou me privar de mencioná-las aqui. Mas Deus fala isso. Não é bom que o homem esteja só. E
É claro que essa fala de Deus não é bom, não significa que ele fez algo errado. Não quer dizer que a criação possuía alguma falha, né? Existia falha na criação de Deus. Mas essa ideia de não é bom é a ideia de que ainda não está concluído o propósito da criação. O que Deus está falando é, não é bom que o homem esteja só, por isso eu vou completar aquilo que eu já tinha estabelecido. E o que estava faltando para o homem? Estava faltando a família. Adão sabia que, né, os animais tinham ali os seus pares, ele sabia muito bem o que aconteceria, porque a ordem de Deus é que a partir de cada espécie, cada casal, a terra, a criação fosse frutificando. E Adão está sentindo falta de alguém que é idôneo, de alguém que complete ele, de alguém que seja um igual. De alguém que seja osso dos seus ossos, que seja carne da sua carne, que seja parecida com ele, que seja um dele. E aí, então, Deus ele vai estabelecer aqui esse conceito para nós, que é o conceito da família. E perceba que a família surge não como resposta ao pecado. A família não apareceu aqui porque havia pecado e aí esse foi um plano para que o pecado fosse resolvido. Também não foi uma estratégia social divina. A família não foi criada como uma mera estratégia para ser diferente de outras culturas. Muito menos a família surgiu como um mero contrato civil. Mas o que precisa ficar bem claro aqui é que a família surgiu pela soberana vontade de Deus. E o ponto aqui central, teológico aqui para a gente guardar, é que, guarde esse detalhe, porque a família, ela é anterior à queda. A queda vai acontecer no capítulo 3 de Gênesis. Portanto, Deus está criando todas as coisas são boas, a única razão de que ela ainda não está boa é porque ela não foi completada. E agora, com a criação da mulher, e o homem, então, diante de Deus com a sua esposa, agora está tudo certo. Agora está tudo ok. E aí vem o capítulo 3 de Gênesis, dizendo para a gente que o pecado entra no mundo. Mas perceba que a família ela é anterior à queda. Logo, se a família é anterior à queda, significa que a família ela não pode ser um mecanismo de opressão, conforme dizem. Ela não pode ser um mecanismo de controle. Mas, ao contrário disso, ela é um instrumento de plenitude, de completude. Então, o mundo ele vai dizer para nós, a cultura, né, vai dizer para nós que o casamento ele é uma convenção humana. Mas a Bíblia diz para a gente que o casamento é uma instituição divina. A cultura vai dizer, o mundo vai dizer para nós que é possível que a gente se complete sozinho. Mas a Bíblia vai falar para a gente que nós fomos criados para as relações e que nós fomos criados para a aliança, para viver em aliança. E quando a cultura, e aqui está o perigo, quando a cultura tenta redefinir a família, diferente do que eles dizem, eles não estão sendo progressistas. Mas quando a cultura tenta redefinir a família, eles estão sendo revisionistas. Eles estão querendo não progredir, porque é possível a gente progredir baseado nos princípios que a gente tem. E como sociedade, existem princípios que são imutáveis, que se você mexer neles, você vai ter problema a longo prazo. O fato aqui é que a cultura ela não é só progressista, ela é revisionista. Porque, veja bem, se Deus declarou que não é bom que haja solidão, por que então hoje se celebra tanto a questão da independência absoluta? E ela é considerada como uma virtude suprema. Por que as pessoas valorizam tanto a questão da independência quando o próprio Deus diz que não é bom que a gente seja independente? Por que acontece isso? Porque existe uma revisão e uma alteração das palavras do próprio Senhor. E isso é algo que a gente precisa estar atento. Quando a gente ouve falas, quando a gente ouve expressões a respeito do que é a família, de como a família deveria funcionar, a gente sempre tem que voltar
lá no início, lá no original. É lá que a gente vai encontrar as respostas que a gente precisa para viver a vida de maneira adequada hoje. E não se engane, quando o texto fala que Deus fez tudo o que fez e viu que era bom, esse bom aí não é bom só para Deus, mas é bom para o funcionamento da criação. É para que a criação ela consiga se desenvolver de maneira saudável, para que as pessoas, para que a criação ela tenha satisfação em si mesmo, para que eles sejam completos, para que haja alegria, contentamento na relação de homem, animais, toda a criação, submetidos à vontade de Deus. Então a ideia de Deus dizer que tudo era bom é porque, no sentido geral, era bom para todo mundo, porque Deus só pode fazer o que é bom para todos. Então, quando Deus estabelece a família, Ele não está criando nenhum tipo de instituição opressora. Ele não quer que nenhum de nós seja apagado, Ele não quer que isso seja um instrumento de infelicidade, que é o que acontece hoje. Mas, e aí eu entro no segundo ponto, porque a família, ela é fundada na complementaridade e não na competição. Esse é um ponto importante também. A família, ela é fundada na complementaridade e não na competição. Dos versos 21 ao 23 fica evidente aqui que Deus ele criou a mulher, diferente do homem, né? Deus criou o homem, ele pega um barro lá, né, Jonathan? Pega um pedaço de terra lá e faz o homem, né? Mas quando ele vai fazer a mulher, é diferente, né? É diferente, ele pega uma costela do homem e tudo mais. E aí você pode perguntar, nossa, mas como é que funciona isso, né? Não sei também, isso aí é coisa de Deus. Mas o fato é que a mulher aqui, ela foi criada de maneira especial. E existem piadinhas sobre isso também, né? Que o homem é o rascunho, né? Vocês sabem disso, né? Mas pode ser que seja verdade, né? E tomara que seja. Mas a ideia aqui, existe até, né, formas poéticas de falar a respeito disso. E muitos vão alegar, né, que a mulher ela foi feita não da cabeça do homem, não foi uma parte da cabeça para que ela pudesse governar o homem. Mas, ao mesmo tempo, ela também não foi uma parte dos pés, para que ela não fosse pisada. Mas ela foi tirada da costela, do lado, para que ela pudesse caminhar junto. Esse é um princípio bonito de a gente pensar. Mas fato é que a linguagem aqui do texto, ele aponta para a seguinte ideia: correspondência adequada. A complementaridade ela tem a ver com isso. A mulher torna o homem completo. Lembra? Estava faltando alguma coisa não estava bom. E aí Deus resolve isso. Então a criação da mulher, e quando Deus entrega a mulher para o homem vai falar isso de maneira poética. Agora sim, agora o que estava faltando para mim está aqui na minha frente. Você é uma de mim também, né? E a ideia aqui não é sobre identidade, porque muitas vezes, muitas críticas em relação à família conservadora, família cristã, é exatamente isso. É porque dá a impressão que existe questões de valores da própria identidade. Que uma mulher não é mulher sem ter um homem. Vocês já viram isso? E aí isso é muito errado. Onde já se viu dizer uma coisa dessa? Né? Então, essa coisa de dependência, o homem não quer depender da mulher, a mulher não quer depender do homem, na verdade precisa de direitos iguais, as mulheres precisam ter direitos, os homens precisam ter menos direitos, e fica essa competição, e dentro da família, às vezes, quando a gente vive baseado nesse conceito, a gente começa a ter problemas mesmo. É daí que surgem muitos conflitos familiares, porque com o passar do tempo, e se a gente for ser honesto, a gente para pensar e fala, rapaz, eu acho que eu não tô me sentindo completo aqui, na verdade parece que eu tenho alguém para competir comigo aqui. E parece que um está tentando puxar o tapete do outro, parece que um está tentando ocupar o lugar do outro. E o texto aqui, e a ideia de Deus criar uma família, não é para que houvesse competição para ver quem é o melhor, se é o homem ou se é a mulher. Mas a ideia aqui é para que ambos estivessem completos. Então, não tem a ver com identidade. A identidade de um não é inferior ao outro. O texto está falando aqui de harmonia. É uma combinação.
duas pessoas que estão em harmonia, que se completam, que se complementam. E é claro que a modernidade, isso não é estranho para ninguém, né, transformou essa complementaridade em rivalidade. E é por isso que a gente tem tantas brigas por aí. Mas a Escritura, ela apresenta aqui para a gente algo mais profundo. Homem e mulher não são adversários culturais, mas eles são cooperadores dentro de uma aliança estabelecida por Deus. A ideia da relação familiar adequada é ela entender que ela foi criada para viver uma harmonia dentro de uma aliança na qual existe complementaridade, onde eles são diferentes, mas se completam, diferentes que se completam. O que eu gostaria de destacar aqui nesse ponto, queridos, é que a diferença não é fruto da queda. A diferença entre homens e mulheres não é fruto da queda. A distorção da diferença que é. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, tem muita coisa que é desigual, no sentido de não serem equivalentes. Só que não há problema nenhum nisso. A gente, para quem estuda, assim, questão de discursos, enfim, né, a gente tem as falácias, né, as famosas falácias argumentativas. Uma dessas falácias argumentativas é o que a gente chama de argumento do espantalho, né, a falácia do espantalho. O que é a falácia do espantalho? É quando você entra em alguma discussão ou quando você fala alguma coisa, alguém pega a sua palavra, distorce ela e começa a atacar essa distorção. Então, assim, não foi isso que você falou, mas a pessoa interpretou daquele jeito e ela começa a atacar aquilo que ela interpretou. Essa é a famosa falácia do espantalho. E parece que a gente pode encaixar exatamente aqui essa ideia, porque existem diferenças entre homens e mulheres. Isso é inegável. Os homens, em muitos aspectos, são mais fortes. Em muitos aspectos, o homem atuando é melhor, é mais funcional. Mas a gente sabe também que existem outros aspectos que as mulheres têm primazia. E aí, nos aspectos né, que as mulheres elas têm mais primazia, geralmente né, a cultura faz isso, usa isso como ferramenta para diminuir o outro. E vice-versa. E isso é fruto do pecado. Então, as diferenças entre homens e mulheres não é fruto do pecado. Porque Deus criou já eles diferentes para que é como se fosse duas peças de um quebra-cabeça se encaixando. Mas o problema é que a distorção dessas diferenças entre homens e mulheres, isso sim é fruto do pecado. Portanto, queria dizer aí para vocês, maridos, não esqueçam que liderança é diferente de autoritarismo. Liderança é responsabilidade. E é uma responsabilidade sacrificial. Você não é líder porque você é mais importante, porque você é melhor. Mas é porque é o seu papel de complementaridade. É porque a mulher precisa de alguém protetor, provedor, e ela precisa de alguém que se relacione com ela com uma responsabilidade sacrificial. Porque a gente acabou de ler aqui no texto da liturgia que Jesus, ele se entregou pela igreja, ele morreu, ele se sacrificou pela sua noiva. E esse é o papel aqui da liderança. Não confunda isso com autoritarismo, porque toda vez que a sociedade ela fala a respeito de liderança do homem, ela automaticamente faz um link com autoritarismo. E são coisas distintas. Mas esposas, existe também uma palavra que é bem difícil né, de a gente falar nessa nossa cultura, que é a da submissão. E a submissão bíblica, ela não é uma espécie de apagamento. Eu vou ser submissa a ele, logo serei apagada aqui, eu tenho que me diminuir, eu tenho que ser humilhada. Não é essa a interpretação correta. A ideia de submissão, aliás, é estar sob a mesma missão. Novamente, complementaridade. Para que um vá para frente, o outro tem que estar indo junto. É como se fosse a ideia de dois, cada um é um pé, né? Se para você avançar, para você ir para frente, os dois têm que dar o seu passo. E
é isso que o texto aqui ensina para a gente, que a submissão bíblica ela não é um apagamento, não é uma diminuição da mulher, mas é uma cooperação voluntária dentro dessa aliança da qual Deus é aquele que reina soberanamente. Mas filhos, os filhos também hoje são considerados como acidentes biológicos ou estorvos para a vida, não é verdade? Quando fala de filhos, não, ter filho vai atrapalhar a minha vida. Não, não tenha filhos, porque isso daí, rapaz, você nem sabe a dificuldade que você vai ter. E aí a gente vai vendo, né, as sociedades cada vez mais diminuindo, né, a Europa, por exemplo, né, já está envelhecendo, já estão até pagando para pessoas irem para lá, terem filhos lá, né, tem cidades que já estão quase sumindo do mapa, né, e muito por conta deste conceito de que eu não quero nada que atrapalhe a minha vida. E parece que dentro desse pacote aí, desse saco de coisas que atrapalham a sua vida, colocaram os filhos também. Os filhos são estorvos, tente evitar o máximo possível. Mas filhos, vocês não são estorvos. Filhos, vocês não são erros biológicos. Filhos, vocês são herança do Senhor. É isso que a palavra de Deus ensina. E a pergunta aqui, que para a nossa reflexão sobre este ponto, é que se nós destruirmos essas estruturas, vamos pensar aí na lata, né? Estão chamando a gente de enlatado. Então vamos pensar que essa lata é uma estrutura na qual a gente está dentro mesmo, está preso mesmo. Mas vamos pensar também que essa lata é uma estrutura que conserva a gente. E a grande pergunta é, se a gente destruir essa estrutura, o que vai sustentar a próxima geração? Qual vai ser o futuro destino dos nossos filhos? E qual vai ser o destino da família? Se a gente simplesmente destruir essa estrutura que foi feita não para enlatar a gente, mas para conservar a gente. Terceiro ponto, queridos, é que a família ela é uma aliança pública e não apenas um arranjo privado. Versículo 24 e 25, né, diz para a gente lá, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O homem deixa o pai, deixa a mãe e se une à sua mulher, e os dois não se tornam dois, eles se tornam um só, né? É isso que o texto fala. E é muito interessante porque certa vez Jesus precisou responder uma pergunta a respeito do casamento, a respeito da família, e o argumento de Jesus para falar sobre família não foi olhar para o que a sociedade estava falando na sua época. Não foi olhar para os conceitos da filosofia grega, não foi olhar ali para as deturpações das escolas rabínicas, judaicas que havia, mas quando Jesus precisa responder algo sobre casamento, sobre família, sabe o que ele faz? Ele volta lá para Gênesis capítulo 2. Ele fala, olha, vocês querem saber sobre família? Vocês querem saber sobre casamento? A resposta ideal é lá, ó, Gênesis 2, quando Deus criou todas as coisas. Jesus usa esse texto que a gente leu aqui, para basear as suas respostas sobre família. E não só Jesus, mas o apóstolo Paulo também faz isso. Inúmeras vezes o apóstolo Paulo vai falar, vai remeter a gente a pensar nos conceitos familiares e como a gente deve agir, quais são os papéis de cada um dentro do lar. Jesus vai falar, volta lá, né? Paulo fala, volte lá para Gênesis também. É lá que está o segredo. Porque é assim que os cristãos precisam fazer. As nossas respostas não estão na boca dos locutores aí da sociedade, mas está na palavra de Deus, na voz de Deus, que não é para um tempo específico. A palavra de Deus ela é eterna porque os princípios de Deus são eternos. E os princípios de Deus, eles são eternos porque eles são bons. É por isso que aqueles que se submetem ao Senhor, é por isso que aqueles que obedecem os preceitos do Senhor, eles podem contar com uma vida de contentamento, eles vão encontrar satisfação e alegria, apesar das dificuldades. Porque se Deus falou que se a gente fizer assim, isso vai ser bom para nós, então é isso que vai acontecer. A ideia de Deus é que no meio dessa podridão que o mundo se tornou depois da queda, nós estivéssemos mesmos enlatados na sua palavra, guardados pela sua palavra, conservados, preservados por sua palavra. É isso que a gente precisa enxergar. Existem aqui 3 movimentos, a gente pode dizer assim no texto, né? Ele fala, o homem ele deve deixar, né?
E a ideia de deixar é uma ruptura de uma dependência anterior. Então, quando o homem deixa a sua casa, ele deixa o seu pai, ele deixa a sua mãe, ele tinha uma relação de dependência dos seus pais. A partir de agora, ele está assumindo uma nova fase da sua vida. Na dependência de Deus agora, ele sai da dependência dos seus pais e agora ele vai sair, né? Ele vai sair dessa dependência para iniciar um novo processo. Esse novo processo, o texto usa a palavra unir-se, ou seja, ele vai entrar num vínculo que é permanente com outra pessoa. E a terceira palavra, ele vai tornar-se uma só carne. E tornar-se uma só carne é meio esquisito, né, a gente pensar nisso, mas tem a ver aqui com a ideia de uma unidade integral, né, estar integralmente vinculado. Eu estou falando que é estranho porque eu assisti um filme essa semana, estava vendo a questão do tema, né, que eu ia falar, e daí vi lá no catálogo um filme lá, vi um casal e o nome do filme, eu falei, opa, acho que pode me ajudar aqui, né? E pensa num filme bizarro, gente, um filme muito esquisito. E, na verdade, o filme ali tratava sobre... Eu não vou falar o nome para não estragar se alguém for assistir, né? Mas o filme retratava ali um casal que se conheciam há muito tempo, enfim, a mulher era um pouco mais velha, parecia assim no filme que ela era mais responsável que o rapaz lá, enfim, mas ela tinha um amor ali por ele e tudo mais. E ele, meio imaturo, mas ele também amava ela e tudo mais. E eles se mudam para uma cidade, e naquela cidade tinha uma lenda lá, que eles haviam... A ideia ali é que existia, que o ser humano, ele tinha sido criado, na verdade, ele era uma pessoa, ele tinha 4 braços, 2 pernas, meio que ele era 4 pernas, né? Então, imagina um ser humano que é assim, né? Ele era 4 braços, 4 pernas, tinha ali 2 cabeças, enfim, ele era um monstro, na verdade, né? E esse ser humano, então, ele foi punido, foi banido, né, desse lugar aí. E como é que ele foi banido? Ele foi dividido. Então, a tese do filme é essa, que o ser humano ele foi dividido. E quando ele foi dividido, as 2 partes se separaram e uma parte se tornou o homem e outra parte se tornou a mulher. Então, é aquela ideia de você encontrar lá o amor da sua vida, né, a tampa da panela e tudo mais. Então, a ideia é que agora você está pelo mundo e você está tentando, na verdade, encontrar a sua outra metade, a sua outra parte, que era você mesmo. Então, você mesmo está numa outra pessoa, né, do sexo oposto. E aí, eles chegam nessa cidade, e nessa cidade tinha ali um sacerdote, que eles tinham um templo ali, uma caverna, que eles se reuniam, né, e enfim, e tinham alguns rituais ali, e esse profeta, ele tinha esse poder, então, de quando você encontrava você fala assim, eu acho que eu encontrei minha outra metade, aí você ia lá nessa caverna, participava de um ritual lá, e se fosse verdade, vocês voluntariamente concordariam, e haveria uma união, e, na verdade, essa união seria essa mescla, e dali sairia uma outra pessoa. Mas uma outra pessoa que é você e a outra metade se transformariam em um ser integral lá, né? Bem bizarro, né? Bem maluco, né, o filme. E daí eu falei, gente, o que é isso, né? E aí acontece que esse casal tá fazendo uma trilha, eles acabam caindo lá num buraco e acabam caindo dentro dessa caverna, enfim, daí tem ali, aí eles começam, bem louco assim, porque aí eles vão dormir e um encosta no outro e eles grudam. Então, tem uma hora lá que eles dormem e o braço fica encostado e, de repente, quando eles acordam, o braço é um braço só que eles estão grudados ali. Daí eles precisam cortar ali a pele para se separar. Desse jeito. Aí que começa a acontecer o seguinte, ele precisa ir embora, sair da cidade para algum trabalho, e quando ele chega, ela deixa ele lá para pegar enfim, o metrô, e ela volta, né, para casa, e quando ela volta, ele começa a ter falta de ar, ele começa a morrer, assim, né, e aí ele vai desmaiando, e ele volta porque ele só consegue respirar de novo quando ele está perto dela, só que eles percebem que eles não podem se encostar, porque se eles se encostar, eles vão começar a entrar um dentro do outro, assim, fisicamente falando, né, então aí fica bem sinistro, assim, o filme, né. Mas concluindo, né, no final eles estão ali, ela está falando que tinha marcado com a mãe dela, né, os pais dela viriam jantar com eles ali. E aí acontece uma série de coisas, eles tomam uma decisão,
E daí o filme termina com os pais chegando, né? Eles batem na porta, tocam a campainha, e quando abre a porta é uma outra pessoa que atende, né? Então isso leva você a pensar que eles fizeram ali a simbiose, né? E acabaram se tornando uma outra pessoa. Então não era nem ela nem ele, era uma outra pessoa parecida com os dois ali, né? E por que eu falei isso? Porque o texto fala meio isso, né? Tornaram-se uma só carne, né? Então eu lembrei dessa história gigantesca aí, contei para vocês. Mas só para dizer que não é só essa palavra bíblica que já gerou imaginários, né? Sempre tem isso, né? Então sempre tem esses imaginários popular. Mas a ideia aqui não é que você vai ter uma simbiose física, né? Que vocês vão se entrelaçar ali e vão virar um bicho, né? Um monstro. Mas a ideia é unidade integral. A ideia é que vocês vão se tornar um porque um vai completar o outro. É a ideia do quebra-cabeça se encaixando, né? Então, o casamento ele não é um experimento social. O casamento é um pacto. A cultura, né, moderna aqui vai dizer para a gente que o casamento é um contrato rescindível, inclusive. Casa lá e se não der certo, descasa, né? Enfim, agora casar nem precisa mais. E aí tá uma loucura, né? Porque quem deveria casar não casa nunca, quem não poderia casar está casando, e tá desse jeito a coisa, né? Mas, biblicamente falando, o casamento é uma aliança, é um pacto que envolve uma promessa, inclusive, diante de Deus. E aqui que está um detalhe poderoso desse texto. Ele termina falando, eles estavam nus e não se envergonhavam. E aí a gente gosta de passar rápido por essa frase, porque ela, né, remete a algumas... Não pode... negócio de ficar nu aí, né? Mas sabe que a palavra nu na Bíblia ela não significa apenas despido, né, de vestes, de roupas. A ideia de nus, às vezes, ela indica a pobreza também, indica a ausência de recursos. Então, quando o texto fala assim, eu era pobre, cego e nu, não é que você estava pelado, é que você estava com ausência de recursos que são fundamentais para a vida. Então, estar nu é estar, né, assim, diante de uma situação difícil, né, de falta de algo. Mas, mesmo assim, o texto fala que eles estavam nus e que eles não se envergonhavam dessa nudez, mostrando para a gente que o pecado ainda não tinha nada a ver com a família aqui. Mas essa lição é importante, eu queria falar para você, porque a família, ela deveria ser o lugar onde a gente pode ser transparente sem ter medo. Se tem um lugar que a gente deveria poder ser quem a gente é na família. Se existe um lugar que a gente deveria poder dizer aquilo que a gente está sentindo e pensando, é na família. É na família que deveria ser o lugar para que essa intimidade sem competição acontecesse. É na família que deveria haver essa unidade, sem performances aqui. E, queridos, esse conceito de família aqui não é nada opressor. Essa família aqui que a gente está falando não tem nada a ver com opressão. Na verdade, a gente está falando de liberdade de fato. Onde a gente pode ser transparente, onde a gente poderia falar o que a gente quer falar, onde a gente poderia falar sobre as nossas tristezas, sobre as nossas frustrações, mas ao mesmo tempo sermos acolhidos, sermos amados, um lugar onde a gente pode explorar a nossa diferença e não ficar chateado porque a gente não tem certas competências, mas entender que a gente faz parte de algo e que eu posso servir de uma forma diferente do que o meu cônjuge ou do que os meus filhos, enfim. Né? Então, esse é um lugar onde a liberdade acontece de fato, onde você pode ser quem você realmente é. Agora, vamos ser honestos aqui. Nenhuma família aqui hoje vive no Jardim do Éden. Ou sim? A gente está no Jardim do Éden lá, tudo bonitinho, tudo certinho. Né? Não, nós não estamos. A gente tem conflitos na família, a gente tem frustrações na família, a gente tem falhas, né? Nós falhamos. Mas se a gente falha, se existem conflitos e frustrações, significa que a família não deu certo? E qual é a nossa esperança, então, já que a gente viu que Deus criou uma família e a família é boa, mas
aconteceu o pecado e o pecado deturpou tudo isso e a gente agora é do jeito que a gente é. Qual é a nossa esperança? E talvez eu gostaria de indicar para você que o caminho não é a gente voltar lá para o Jardim do Éden, onde tudo era perfeito e ideal. Mas talvez a Bíblia ela nos oriente a gente voltar para a cruz. Não é lá no Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden já passou. Mas a cruz é o lugar onde cada ente familiar deveria visitar. Porque quando a gente olha para a cruz, a gente vê ali o Cristo como o Filho de Deus, um filho que é obediente. Se você é um filho e tem dificuldade de obedecer os seus pais, saiba que Jesus foi um filho que obedeceu ao Pai nosso que está nos céus. Jesus foi um verdadeiro noivo que amou a sua noiva, a igreja, e a igreja é imperfeita. Jesus foi perfeito, amou a sua noiva imperfeita, e inclusive ele morreu, se entregou. Morreu para restaurar o que o pecado desfigurou na sua noiva. Mesmo com as nossas falhas, as nossas mazelas, mesmo sendo uma noiva, desfigurada às vezes pelo pecado, mas mesmo assim nós somos amados. Essa noiva, essa igreja de Jesus, ela é amada por seu noivo, que já deu um jeito de resolver esse pecado, de restaurá-la. Portanto, queridos, a gente, como cristãos, como igreja, a gente não defende a ideia de uma família perfeita. A gente defende a ideia de uma família redimida pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu concluo aqui dizendo que o mundo ele vai continuar sendo do jeito que é. Não ache que o mundo vai ter uma mudança de ótica a respeito da gente, a respeito da fé cristã, a respeito dos valores cristãos. Não ache isso. O mundo ele vai continuar criando caricaturas da família. O mundo ele pode nos ironizar, ele pode satirizar, ele pode desfilar a sua desconstrução nas avenidas da vida. Mas sabe o que nenhuma alegoria cultural ela vai conseguir apagar Gênesis capítulo 2. Eles podem tirar sarro da gente, mas eles não podem apagar essa verdade. E é nisso que a gente está afirmado. Porque antes do desfile de carnaval, houve um jardim. Antes das críticas ideológicas que a gente sofre, houve uma fala de Deus e uma aliança estabelecida. E talvez hoje a sua casa, hoje a sua família não pareça nada com um jardim. Talvez pareça mais com um campo de batalha, onde há silêncios longos, onde há feridas antigas, onde há palavras que nunca foram ditas, ou palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Mas eu queria que você ouvisse aqui com atenção. O mesmo Deus que instituiu a família no Éden é o Deus que redime todas as famílias na cruz. E essa é uma informação especial para nós. Porque Jesus não morreu na cruz para preservar apenas uma caricatura, mas ele morreu para restaurar o pecado que quebrou cada um de nós. E a partir de agora, você não precisa ir lá nas redes sociais para defender o seu conceito de família, mas você precisa se empenhar em reconstruir ela. Isso é verdade. Talvez o maior ato de resistência cultural que a gente pode estabelecer seja não praticar discursos públicos a respeito disso, mas talvez a família pode ser restaurada com você pedindo perdão hoje. Talvez um abraço que você está adiando há tanto tempo. Talvez com aquela reunião, um culto doméstico que você sempre planeja, mas que você nunca inicia. A cultura ela pode chamar isso de conservadorismo de maneira pejorativa, mas a Bíblia chama isso de fidelidade. E é isso que é importante para nós. Então, eu pergunto para você,
A sua casa hoje, a sua família, ela está alinhada com esse projeto eterno de Deus? Ou apenas reagindo ou se conformando às pressões do nosso tempo? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. Com base em que você está vivendo e construindo a sua família? Convido você a voltar ao altar, voltar à palavra, voltar à aliança, se você se afastou. Porque as famílias, elas não são preservadas pelo medo da mudança, que é uma das acusações que geralmente fazem para a gente. A gente não quer mudar porque a gente tem medo, a gente quer continuar nessa estrutura opressora porque a gente tem medo de romper com isso. Mas isso é mentira, a gente não é preservado porque a gente tem medo das mudanças, mas a gente é preservado por causa da presença de Cristo nessa estrutura que a gente chama de família. E queridos, se a gente está enlatado, mas Cristo está aí dentro, se Cristo está presente, se Cristo reina dentro dessa lata, então a gente está conservado. Eu encerro aqui com as seguintes aplicações para você pensar nessa semana aí. Se você é solteiro, eu queria dizer, se prepare para uma aliança, porque é para isso que você foi chamado. Se você é solteiro, prepare-se para uma aliança e não para os testes drives emocionais aí que a cultura vai tentar impor para você. Se você é casado, então pare de ficar perguntando, mas como é que eu posso ser feliz aqui? Comece a perguntar aí, como é que eu posso servir para que essa relação seja melhor a cada dia? Se a sua família está em crise hoje, talvez arrependimento e confissão ela possa ser mais poderosa do que o orgulho que vem sustentando as suas ações. Pais, se vocês não discipularem os filhos de vocês, a cultura irá fazer no seu lugar. Filhos, se vocês não valorizarem a família, vocês serão destruídos pelas mentiras que a cultura conta. Tem coisas que é da moda. É da moda falar sobre vários tipos de família, vários tipos de amor, não sei o quê. Mas, gente, tudo isso é mentira. E todo mundo que apostou a vida e as fichas, agora estão chorando, estão na amargura, estão destruídos, porque perceberam que entraram num caminho sem volta. Então, a grande reflexão que eu gostaria de fazer aqui, e que está posto no teaser ali, é para você pensar. E se o que está estragando não é o que está há muito tempo dentro da lata, mas é o que está fora dela? Porque essa é a grande realidade. Nós não podemos olhar para esses apelidos e pensar assim, já que estão criticando a gente por estar na lata, vamos sair da lata também. Não, gente. Vamos pensar assim, a gente está conservado mesmo. Eles chamaram a gente de famílias em conserva. E esse eu acho que foi um grande tiro no pé. Porque sim, nós somos famílias em conserva, graças a Deus, porque essa é a vontade do Senhor e que a gente permaneça assim, conservados pela presença e pela graça de Deus. Amém? Oremos. Senhor, obrigado por sua palavra, te agradecemos, ó Deus, por este texto tão maravilhoso que mostra a origem das coisas, que mostra para a gente, faz a gente lembrar que a família ela não é produto da sociedade, que ela não é um produto da cultura, que ela não foi formada por ideologia humana, nem por uma necessidade humana, mas que ela foi estabelecida pela palavra do Senhor, e a família foi estabelecida e o Senhor disse, agora sim está tudo bem, agora está bom. Porque o Senhor, em essência, é família. E nós somos reflexos, imagem e semelhança do Senhor. É por isso que nós não somos felizes, é por isso que a gente é incompleto quando a gente tenta ser independente. É por isso que a igreja está aqui para mostrar que nós precisamos uns dos outros. É para que aqueles que não têm uma família se sintam na família do Senhor. De qualquer forma, nós estamos falando aqui de famílias, e famílias foram estabelecidas por sua vontade. Que o Senhor nos preserve.
e que a gente continue firme, ó Deus, tendo coragem, não para sair da lata, mas continuar ali, porque é ali que está a sua presença, é ali que o Senhor quer que a gente esteja, porque é ali que nós estaremos seguros, guardados, ó Deus, pela sua santa bondade e pelo teu santo poder. Protege-nos, Deus, guarda as nossas famílias, nos livre, ó Deus, de também sucumbirmos, de ouvirmos o canto da sereia e sairmos da sua presença, Deus, porque nós sabemos que estaremos desprotegidos. Que o Senhor nos preserve, que o Senhor nos abençoe, que, ó Deus, cada família aqui seja abençoada pelo Senhor. Essa é a nossa vontade, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.